Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e que ainda agora ouvis que é o meu. Também no capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmão, se nós imaginássemos que existira um grande rei, um rei muito rico, um grande monarca, e esse monarca, o mais poderoso de todos os reis, por algum motivo desconhecido para muitos, ele nos chamasse para viver no seu reino, para viver em outro país, o qual ele governa com autoridade e poder e que ele é soberano. E ele, por algum motivo, escolhesse pessoas totalmente incapazes, totalmente indignas, as chamasse para si, nem mesmo roupas apropriadas para estarem na presença dele eles teriam, porque seriam como mendigos, vestidos de trapos, cheio de toda sujeira. Muitas vezes nós vemos esses homens andando pelas ruas e muitos de nós têm até nojo deles. Mas esse rei maravilhoso e soberano chama eles para o seu reino, os lava, os dá vestes para estar na presença dele. E a partir daquele momento, eles começam a viver nesse reino. Porém, esse reino, ele é um reino dos mais dignos de todos. Ou seja, esse reino tem um padrão muito elevado. E esse mendigo, ele não consegue nem mesmo a princípio discernir quão elevado é o padrão desse reino. Mas esse próprio Senhor, ele proporciona para esse cidadão todas as coisas que ele precisa para se portar na presença dele, todas as coisas que ele precisa para aprender diante dele, todo esse padrão elevado que ele precisa. Esse próprio rei proporciona pedagogos para ele, professores, mestres, para fazê-lo digno de se apresentar na presença dele como ele merece, nesse elevado padrão. Essa é uma caricatura muito interessante que nós podemos aplicar ao nosso Deus e Salvador. Porque como o irmão orou no começo da reunião, ele nos resgatou do império das trevas, onde éramos como mendigos, os mais repulsivos de todos os homens. Estávamos vestidos de trapo, de imundícia, segundo Isaías diz que é a nossa justiça. E ele nos levou para si, ele nos resgatou.
E agora esse Rei maravilhoso que é o nosso Deus, Ele nos coloca num chamamento que é extremamente elevado. E é isso que nós lemos nessas duas passagens aqui. A segunda que lemos, 3:20 de Filipenses, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus. E em 1:27 ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, talvez nós não saibamos o quão elevado é o nosso chamamento e para onde nós fomos chamados. Em verdade, nós estávamos mortos em delitos e pecados e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e diz a Bíblia que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas esse grande Rei, o nosso Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos chamou do alto, irmãos. Lá das alturas Ele nos chamou. A palavra de Deus diz que é exatamente isso que significa nascer de novo. Nascer de novo significa nascer do alto. Quando você encontrar em João capítulo 3 aquela grande questão de Jesus para Nicodemos, aquele grande sábio judeu, mestre da lei, doutor em divindade nas melhores escolas judaicas, o Senhor olhou para ele e discerniu que ele nem o Espírito tinha e que era necessário ele nascer do alto. E é exatamente isso que muitas vezes é necessário para muitas pessoas. E essa é a porta pela qual elas vão entrar para esse grande caminho de aprendizado nessa grande cidade celestial. Gálatas 4:26 diz que nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós somos cidadãos do reino celestial. E Paulo está dizendo para os irmãos em Filipos que eles devem viver acima de tudo, por modo digno disso. E quando nós estudamos a carta aos Filipenses, nós sabemos que a cidade de Filipos era uma colônia romana. E poucas cidades naquela época tinham esse título. Cidade de Filipos era como uma pequena Roma, onde aposentados, guardas pretorianos viviam, e eles tinham muito orgulho de serem cidadãos romanos. Mas agora o Espírito de Deus havia aplicado uma realidade muito superior a ser um cidadão romano. Um cidadão romano, por exemplo, não poderia receber açoites sem que tivesse um julgamento digno, só pelo fato dele ser um cidadão romano. Isso você encontra lá no capítulo 16 de Atos, onde Paulo está em Filipos. E diz que esses homens eram extremamente orgulhosos da sua posição como colônia romana, porque era como se vivesse numa pequena Roma, uma cidade que tinha status como o de Roma. E essa palavrinha que nós encontramos no verso 27, na sua tradução vai estar vivei. Essa palavra significa portai-vos como cidadãos. Portai-vos com dignidade como cidadãos. Porque havia coisas que um cidadão da cidade deveria fazer para continuar permanecendo na lista dessa cidadania. Ele deveria se portar com dignidade. E isso nos chama a atenção, irmãos, porque Paulo está exatamente usando essa figura para mostrar para eles que o chamamento celestial e para onde eles foram transportados é muito mais elevado do que qualquer chamamento deste mundo. Então é bom que nós comparemos isso, porque talvez um dia você tenha esse privilégio de ser chamado para servir um rei ou uma rainha, ou um monarca, ou um diplomata, um chanceler, e aí você vai ver que existe um critério de comportamento.
para você ser este funcionário. Mesmo quando nós baixamos o nível de tudo isso, nós vamos ver que até mesmo na empresa que você trabalha existe um critério de como você deve se portar. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve falar, qual é a sua função. E da mesma forma, e muito mais elevado que isso, é o nosso chamamento celestial. Nós somos chamados por Deus como cidadãos celestes. E esse é um privilégio para nós, irmãos. E qual é a medida deste chamamento? Qual é o padrão que nós devemos nos adequar nesse chamamento? O padrão é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o padrão de Deus. Ele é o modelo do homem perfeito. E todos nós, se formos sinceros, nós vamos ver que nós somos incapazes disso, não é verdade? E ele sabia disso. Por isso ele veio nos resgatar. Por isso ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Não é verdade, irmãos? O nosso Senhor Jesus veio nos resgatar, levou a nossa vida até o término naquela cruz, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação, e agora Ele nos deu a sua vida. E muito sabiamente Ele disse aos discípulos no capítulo 15 de João assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos privilegiados, irmãos, porque esse grande Rei, além de nos resgatar de toda a nossa miséria, ainda nos deu sua própria vida, para por ela vivermos. E agora nós somos capazes de responder dignamente e nos portar dignamente diante dele, por causa da própria vida dele que está em nós. Por isso Paulo diz assim: portai-vos com dignidade. E essa palavra que você encontra de modo digno do Evangelho, ela tem um sentido de colocar na balança, na outra parte da balança, um peso de equivalência igual. É isso que significa. Estamos num chamado muito alto, não é verdade? Se nós olharmos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida e a sua obra, nós vamos ver que o nosso chamado é muito elevado. Mas que nenhum de nós aqui é incapaz de responder esse chamado. Você e eu não somos incapazes de responder a isso. Porque o Senhor nos habilita. Porque Ele nos deu a sua própria vida. E agora nós somos capazes de nos portarmos como cidadãos celestiais. Isso é importante nos nossos dias, irmãos, porque existe um padrão do mundo em que muitos irmãos têm se conformado. Mas nós não fomos chamados para isso. Esse grande Rei nos chamou para um grande padrão, um padrão muito elevado, que é um padrão celestial. Amém? E que todos nós somos capazes de ter e viver. Porque se por um lado em nós mesmos não temos essa capacidade, nós temos aquele que é dono de toda a capacidade. Então, muitos irmãos pensam: mas eu não sou capaz de responder a isso. Isso vem do Senhor, irmãos. Não espere que você mesmo seja capaz de responder a isso. Se você tentar responder a isso com suas próprias forças, isso não passa de religiosidade. Isso não passa da sua carne que gosta da religião. Sem a vida de Deus no nosso interior, somos incapazes de responder dignamente a Deus. Somos incapazes de manifestar a Cristo aos homens. Não é verdade? Então você sabia, será que eu sabia que esse grande Rei, além de nos chamar, além de nos lavar, além de nos dar vestes apropriadas,
além de nos dar o seu próprio Filho e com Ele todas as coisas, a Bíblia diz que Ele mesmo efetua em nós, tanto o querer como o realizar. Então, se hoje você está aqui diante do Senhor, não foi porque algum irmão lhe convidou, mas que, de alguma maneira, o Senhor tem deixado você andar pelas suas próprias pernas, porque Ele é um cavalheiro, mas à medida que o tempo passa, de vez em vez Ele vai chamando nós, cada um de nós, para respondermos a Ele. E se Ele nos chama, Ele nos capacita, não é verdade? E se nós olharmos para nós mesmos, irmãos, e formos sinceros, nós vamos ver que nós somos totalmente desaprovados na presença dEle. Se nós olharmos para nós mesmos, com um coração sincero e verdadeiro, nós vamos ver que nós não deveríamos nem levantar os olhos aos céus. Porque nós somos indignos, nossos pensamentos são maus, nossas atitudes são más. E bem-aventurado é o homem que enxerga a sua miséria. Mas talvez, muitas vezes, os irmãos são enganados pelo diabo nessa parte. Eles ficam só enxergando a sua miséria. E a palavra de Deus diz que o Filho veio para nos libertar. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? A libertação não procede de nós, procede do Filho. A água que nos lava não vem de nós mesmos e do nosso estudo, mas da revelação do seu Espírito pela sua palavra. E então, assim, nós podemos nos portar como cidadãos celestes, com dignidade como cidadãos celestes. Mas há uma necessidade que nós não nos conformemos com as coisas desse mundo. Não tomemos forma desse mundo. Nós poderíamos até dizer que esse mundo tem a sua dignidade, mas seria uma mentira, irmãos. Esse mundo é indigno. Esse mundo é mau, é ímpio, é governado pelo príncipe desse mundo. E talvez, acredito eu, que Satanás fica muito feliz em nos ver enlameados, mesmo como ovelhas cheias de lama, ainda perdidos em nossos pecados, ainda perdidos em coisas que nos afastam do Senhor. E Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, diz que não devemos nos enganar, porque aquele que quer se constituir amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Amém? Precisamos compreender que isto é um chamamento, irmãos, elevado para nós. Mas que se nós realmente tivermos dependência de Deus e obediência, Ele achará caminho em nós para que isso aconteça. Amém? Não vem nada de você e de mim, vem do Senhor. É uma dependência dEle. É uma desistência de nós mesmos. Amém? O verdadeiro cristão é aquele que realmente vê quão grande era a sua distância do Senhor. Porque quando você vê a distância que você estava de Deus, você vai ver o tamanho da ponte que liga você a Deus. Quando você vê a distância que você está de Deus, você vai ver que Cristo é muito grande. E a Bíblia diz em 2,5 de 1 Timóteo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como precisamos dele, irmãos, a cada dia. Não é um arrependimento que procede uma vez quando você se converteu e depois nunca mais. A firmeza desse chamamento é entendermos a nossa dependência. A firmeza desse chamamento está em entendermos que nada podemos sem Ele. Quando você lê o capítulo 4, aliás, versículo 1 dessa mesma epístola, ele diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor.
Então a pergunta para nós, irmãos, é verdadeiramente como anda a nossa vida? Isso não é nenhuma pergunta para você se acusar e se esconder. Mas é que o Senhor tem sempre perguntado para nós como anda a nossa vida. Todos os dias da nossa vida o Senhor tem voltado até nós e perguntado como anda a nossa vida. Por onde nós temos trilhado nossos passos? Será que nós estamos no caminho ou à margem do caminho? Será que nós estamos nos portando como cidadãos do reino celestial ou como pessoas comuns deste mundo? Será que nós estamos conformando a nossa mente a Cristo e levando o nosso pensamento, todo o pensamento à obediência dele? Ou será que nós ainda estamos andando segundo o curso deste mundo? A ideia desse texto de 2:2 de Efésios é que você está na maré do mundo e essa maré está te levando. Essa maré está levando você? Como é que você está se portando diante do Senhor? Isso era um senso, irmãos, que cada um de nós deveria de entender muito bem. Ele é o senso da onipresença do nosso Deus. Todos os homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que tinham um relacionamento com o Senhor, eles entendiam isso. Elias, ele diz, o Deus em cuja presença eu vivo. E quando nós encontramos essa expressão no Antigo Testamento, significa diante da face estou. Então era como se Elias fosse um pequenino ser diante da face do seu Deus. E depois que o Senhor chamou eu e você, é assim que acontece, irmãos. Ele está em todos os lugares. E nós precisávamos nos portar com essa consciência diante dele. Não haveria nada que nós faríamos para desonrá-lo se nós entendêssemos isso de verdade. Nós estamos lá num lugar onde ninguém nos vê, mas nós compreendemos e temos ciência que estamos diante da face do Senhor. E tudo o que fazemos, fazemos diante da face desse grande Rei. Queremos nos portar com dignidade na presença dele. A verdade, irmãos, é que não conseguimos às vezes nem ouvir as palavras do Senhor. Somos como crianças. A criança está acontecendo algo e ela está alheia àquilo, brincando, com a mente nos seus brinquedos. Assim é um crente que não entende e não tem ciência da presença de Deus. Ele fica até mesmo numa reunião da igreja como se estivesse em outro planeta. Ele não consegue suportar a palavra de Deus. Ele tem coceira nas cadeiras. Tem formigas mordendo ele. Ele precisa levantar o tempo todo. Não é assim? Nós estamos diante da face do Senhor, irmãos? Nós temos ciência disso? Será que nós estamos nos portando com dignidade diante do Deus que não há para onde fujamos da sua presença? Devemos ler muitas vezes o Salmo 139. Se eu colocar a minha cama no mais alto, se eu ir até mesmo lá onde é o abismo, ali o teu Espírito está. E não há para onde eu possa fugir da tua presença. Isso é assim com todos os homens. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas nós, irmãos, nós fomos chamados para Ele. Então conosco é diferente. Sabe por que é diferente? Porque que agora Ele nos capacitou e está esperando uma resposta a nós. Dignidade. Você lembra daquela parábola de Mateus 22, em que um rei decidiu fazer banquete de bodas para o seu filho? E diz que ele chamou a muitos, enviou convite. E o que aquele texto diz? Mas os convidados não eram dignos.
E aquilo está falando daquelas 3 parábolas em sequência que mostram o juízo de Deus sobre os judeus daquela época. E diz que então ele mandou seus servos irem por todos os lugares, nas encruzilhadas e no caminho, e chamasse a todos que encontrasse. Aí está você e eu. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Não fomos nós que encontramos o Senhor. Foi o Senhor que nos encontrou. E quando nós estamos meditando sobre isso, irmãos, nossos olhos se enchem de lágrimas, porque nós não entendemos por que o Senhor nos achou, por que Ele nos amou. Nós sabemos que não somos dignos do amor dEle. Nós sabemos que nenhum homem é digno desse amor. Mas de alguma maneira Ele nos amou com amor eterno e com a sua bondade Ele nos atraiu. E agora Ele deseja que caminhemos na presença dEle, nos portemos como cidadãos da nova Jerusalém, da Jerusalém celeste. E se você fizer uma pequena comparação de como você se porta quando você assume um compromisso, ou quando você está diante da presença de um juiz, ou diante da presença de um governador, se amanhã dissesse para você assim, ó, você vai ter uma reunião com um governador, então você ia lá alugar um terno, você ia pegar a melhor roupa que você tivesse. Se você não tivesse uma roupa apropriada, você iria atrás de alugar ou comprar uma roupa, porque você estaria na presença de uma autoridade. Mas como será que nos portamos na presença de Deus? E se pensarmos que esse encontro é constante nas nossas vidas e o Senhor está em todos os lugares, como é que nós faríamos, irmãos, se nós víssemos o Senhor em carne diante de nós? Qual seria a nossa resposta a Ele? Porque essa comparação mostra qual é a nossa realidade espiritual. Porque a palavra de Deus diz que mais real é aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno e aquilo que se vê é temporal, é passageiro. Mas é uma boa maneira de nós nos avaliarmos diante da presença do Senhor. E que o seu Espírito, irmãos, coloque temor no nosso coração, pois a nossa pátria está nos céus. E quando Paulo fala isso, no capítulo 3 de Filipenses, ele vem desde o verso 17, dizendo assim que eles deveriam ser imitadores dele e observar os irmãos que andam segundo o modelo que tinham nos apóstolos. E ele diz que tinham muitos entre eles, dos quais repetidas vezes ele dizia, e agora estava até chorando, dizendo aos irmãos, verso 18, ele diz que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui ele está se referindo àqueles falsos mestres. Mas se nós tomarmos isso para a nossa vida, irmão, irmã, ele fala que esses homens que são constituídos inimigos da cruz de Cristo, diz que o destino deles é a perdição. E diz assim, o Deus deles é o ventre. Isso significa que o Deus deles é eles mesmos. Eles fazem de tudo para satisfazer a eles mesmos. E se nós tomarmos a luz da palavra de Deus sobre nós agora, e perguntarmos, o que nós fazemos durante todos os dias da nossa vida, é para satisfazer a quem? Nós casamos para satisfazer a nós mesmos. Nós queremos um bom emprego para satisfazer a nós mesmos. Nós nos prostituímos para satisfazer a nós mesmos, satisfazer a nossa carne. Nós compramos para satisfazer a concupiscência dos nossos olhos. Não é assim? Nós queremos sempre algo para nós mesmos. E a Bíblia diz assim que essa é uma característica daqueles que são inimigos da cruz de Cristo.
que o Deus é o ventre, que a glória deles está no que é vergonhoso, e diz assim, ó, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí Paulo precisa dizer para os irmãos, a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria está nos céus, devemos nos preocupar com as coisas celestes. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as nossas necessidades serão acrescentadas. O Senhor disse que onde estivesse o nosso tesouro, estaria o nosso coração. Se o nosso tesouro é o Senhor Jesus, nosso coração está nele, nosso alvo é Ele, nossa vida é Ele, a capacidade para vencermos e estarmos com dignidade na presença dEle é a vida que emana dEle mesmo em nós. Portai-vos com dignidade, segundo o Evangelho. Como temos nos portado, irmãos? Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz a mesma coisa. Ele diz como um prisioneiro no Senhor. Você se sente um prisioneiro no Senhor? Será que eu me sinto como um prisioneiro do Senhor? Significa que ele está acorrentado ao Senhor. E a única coisa que ele tem é o Senhor, e o Senhor é Ele. E isso eu quero enfatizar com muita veemência hoje, irmãos. O Senhor não espera que você seja perfeito. O Senhor espera que você seja verdadeiro, real, sem hipocrisia, sem fingimento. Você nunca expressar o que você não é. Assim Ele vai ter caminho em você para achar. O Senhor, com veemência, lutava contra os hipócritas, contra os fingidos, contra os atores. Não importa quem você seja e o pecado que você ainda tenha. Importa se você é verdadeiro na sua presença ou não. Isso é um consolo para nós pecadores, irmãos. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e dessa realidade, desse reino, e vamos vendo as coisas desse reino, mas nós vamos vendo que nós não merecemos, somos incapazes, não tem nada de bom em nós mesmos, somos pecadores. Mas nós vamos nos despojando e assumindo essa realidade, e dizendo, Senhor, o que eu posso dizer que o Senhor não saiba? Será que o pecado que eu fiz ontem é demais para ti? Porque muitas vezes, irmãos, nós nem entendemos que o Senhor tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. É como se nós fôssemos contar uma coisa para Ele que fosse uma novidade. Nós pensamos o mal do nosso irmão, daí nós chegamos para o Senhor e dizemos assim, ó Senhor, eu nem sei como te contar isso. Aí o Senhor deve pensar, pô, mas eu já sei tudo isso. Só estou esperando verdade, realidade. Se realmente existe algo que impede a ação do Espírito de Deus em nós, irmãos, é o fingimento, é a hipocrisia. Se há uma coisa que impede o agir de Deus em nós, é isso. E o Filho de Deus não anda dessa maneira. O Filho de Deus anda com integridade na presença dEle. Sabe por que ele se sente seguro? Porque ele é integral. Eu sou o que sou, Senhor. Capacita-me a responder a Ti. Aí quando nós desistimos, irmãos, nós vamos ver uma força sobrenatural atuando em nós, que é capaz de fazer-nos orar, que é capaz de fazer-nos ler a palavra dEle, que é capaz de fazer-nos estar em comunhão com os santos. Por isso, se voltarmos ali no versículo 27 do capítulo 1, quando ele diz, vivei acima de tudo, portai-vos como cidadãos celestes, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. E o Evangelho, o irmão e a irmã aqui sabe que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sua pessoa, sua obra e tudo que diz respeito à sua doutrina. Esse é o padrão de Deus.
Paulo diz, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça. Está vendo, irmão? Ouça. Isso não lembra você de 1 Tessalonicenses, que diz que a fé dos Tessalonicenses era ouvida por todo mundo. O amor que eles tinham uns para os outros era conhecido de todo mundo daquela época. Então não ficaria ofuscado. Paulo fala para Timóteo assim que os pecados de alguns não são manifestos agora, mas depois serão manifestos no juízo. Assim também as boas obras, muitas não se manifestam agora, mas mesmo que assim seja, não podem se ocultar. Então alguém que está vivendo com dignidade na presença de Deus, não pode se ocultar que ele é um servo de Deus, um filho de Deus. Suas boas obras se tornam manifestas dos homens. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça. Vai longe, irmãos. É um testemunho que vai longe. É um testemunho que se tivermos 5, 6 famílias aqui, vivendo essa realidade, isso revoluciona uma cidade. E diz assim, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito. Você sabia que você foi chamado para ser um com outros? Você sabia que quando nós entendemos o que é a Igreja de Jesus Cristo, automaticamente nós vamos ver que jamais, a partir de agora, podemos andar sozinhos? Quando você abre Efésios, capítulo 5, versículo 30, a Bíblia diz que porque somos membros do corpo de Cristo. E nós gostamos muito dessa frase, não é verdade? Nossa, eu faço parte do corpo de Cristo. Isso é muito bom. Mas se verdadeiramente você e eu entendemos que fazemos parte do corpo de Cristo, Efésios 4, 25 diz que porque somos membros uns dos outros. Então alguém que entendeu o corpo de Cristo, irmãos, entendeu que não só está ligado ao cabeça, mas está ligado aos irmãos. E depende dos irmãos. Está ligado aos irmãos. Devemos viver ligados aos irmãos, uns aos outros. Como precisamos estar ligados aos irmãos? Amém? O Senhor nos chamou para sermos representantes dele nessa terra e andarmos de modo digno do Evangelho. Como devemos andar de modo digno? Unidos ao corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Efésios 1, 23 que o corpo de Cristo é a plenitude de Cristo. Não significa que falta algo a Cristo. Significa que nós manifestamos todas as riquezas de Cristo. Então você vai ser inserido nisso, irmãos. Verdadeiramente eu quero andar em dignidade diante da tua presença, Senhor. Não é para você ficar sozinho em casa. Isso não tem nada digno. Diz assim Efésios 2, 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, diz, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. É uma ideia totalmente equivocada o irmão pensar que pode servir a Deus sozinho. Realmente ele não entendeu nada do que é o corpo de Cristo, se ele for sincero consigo mesmo. Por isso que Paulo diz que devemos perseverar firmes em um só Espírito. Como uma só alma, está nesse texto aqui. Porque é um só homem, esse homem tem uma só alma, amém? Ele é unânime de pensamento. E sabe o que ele é mais, irmão? Ele é unânime na batalha, diz, lutando juntos pela fé evangélica. Está cheio de irmãos lutando sozinho, achando que pode fazer alguma coisa sozinho. Mas a Bíblia diz que é lutando juntos. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra você lutando sozinho. Você lutando junto.
Que chamado lindo, né, irmãos? A palavra de Deus diz que Ele faz com que o solitário possa viver em família. A família de Deus. Paulo diz que por esta causa Ele dobrava os seus joelhos diante do Deus e Pai, de quem toma o nome toda a família. Só existe família na terra por causa de nós, a família de Deus. Por causa de Deus e da sua família. Então, irmãos, como você pode se guardar e andar junto? Como você pode se guardar e andar de modo digno de Deus, estando entre os irmãos? Como você pode se guardar de pecados que você ainda não venceu, estando em família? Como você pode ser iluminado por Deus, estando entre os irmãos? Todo esse pensamento individualista que nós temos provém do mundo. O corpo de Cristo é o conceito que destrói todo o individualismo humano. Então, às vezes, você se sente sozinho, abandonado, porque você não entendeu ainda o que é o corpo de Cristo. Amém? Eu posso olhar para os rostos dos irmãos todos aqui nesta noite e dizer que, na medida do possível, podem contar comigo. Amém? Para o que der e vier. Amém? Porque somos membros uns dos outros. E somos uma família. E se você padece, todo o corpo padece. Se você está doente, nós nos ressentimos por você. Se você está aflito, nós nos ressentimos por você. Verdadeiramente nós nos sentimos aflitos com a aflição daqueles que têm sido afligidos, irmãos. E se não nos sentimos assim, talvez não entendemos o corpo de Cristo. Como é uma alegria para o coração de um servo de Deus ver a face dos irmãos. A palavra de Deus diz que renova as forças uns dos outros. E essa é uma maneira de vivermos de modo digno do Evangelho. E não tem nada a ver com os nossos pecados, irmãos. Tem a ver com Cristo. Amém? Nós ainda estamos nos nossos pecados porque não olhamos para Cristo. Portai-vos com dignidade, como cidadãos celestes. Paulo diz, 4 de Efésios, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Como, irmãos? Com humildade. Amém? Com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Ele diz, há somente um corpo, aleluia, e nós somos membros dele. Há somente um Espírito que opera em todos. Amém? Distribuiu os dons a todos. Que opera através de cada um na sua medida e proporção do dom de Cristo. Há só um Senhor. Amém? Uma só fé que de uma vez por todas foi dada aos santos como depósito da igreja, pela qual nós devemos lutar. Irmãos, tem sido destruída a fé, tem sido misturada com tudo quanto é porcaria, e nós somos guerreiros dessa fé. Paulo disse para Timóteo, combate o bom combate da fé, se agarra na vida eterna, para a qual fosse chamado e desse testemunho diante de muitas testemunhas. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos como proceder nessa casa diante desse chamamento maravilhoso. E aquele texto é tão rico, irmãos, porque mostra Cristo sendo manifesto através do seu povo. Um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Certo, irmão, quando comentava sobre esse texto de Filipenses 2,12, que diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz assim: sabe por que você deve temer? Sabe por que você deve tremer? Ele diz: porque Deus é quem opera em vós. E quando nós recebemos essa consciência, irmãos, que somos chamados para Ele, para viver de modo digno dEle, e Ele opera em nós. O Deus Trino opera em nós. Ele está operando em nós. Isso não é maravilhoso? Isso não causa louvor aos nossos lábios? E o que temos feito com relação a isso? Temos vivido de modo digno do Evangelho, de modo digno de Cristo? Temos avançado no conhecimento de Deus ou ainda estamos para trás? Como os anos passam rápido, não é verdade, irmãos? E ainda estamos para trás. No tempo decorrido era para sermos mestres e ainda temos necessidade de leite. Isso infelizmente testemunha contra nós. Quanto tempo nós já ouvimos o Evangelho e ainda precisamos de leite? Isso é muito difícil, irmãos, de dizer, mas ainda somos assim. Somos carnais, não somos espirituais. Não temos vencido a nossa carne, nem os desejos mais comuns do nosso corpo. E Paulo fala lá em Romanos 14, diz: andemos como se fosse dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas ou ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não nada disponhais para a carne. Ainda temos suprido a nossa carne em todos os seus desejos. Se a nossa carne diz que está com sono, vamos dormir. Se a nossa carne está com fome, não importa que devemos fazer algo diante de Deus dignamente, vamos comer. Não é? Se a nossa carne quer ver TV, nós fazemos ela ver TV. Se a nossa carne quer jogar algum jogo, ver um filme, se a nossa carne só quer trabalhar, essa é a nossa carne. Então, como é que nós podemos nos portar de modo dignos de Deus, irmãos? Vivendo uma vida no Espírito. Jesus disse àquela mulher de Samaria: Deus é Espírito. Gálatas 5 diz: andai em Espírito. João disse 4,8 de 1 João: Deus é amor. Paulo diz em 5,2 de Efésios: andai em amor. João disse: Deus é luz. Paulo disse: andai como filhos da luz. Andai em Deus, diante da face de Deus, inserido em comunidade. Então nós vamos crescer em realidade espiritual. Vamos vencer todas as nossas dificuldades. Que esse chamamento possa nos tocar nessa noite, amém, irmãos? Não só para hoje, para daqui por diante. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos portar com dignidade diante da presença do nosso Deus. De maneira muito simples, irmãos, porque a vida cristã é simples. Amém? E Deus está com o simples. E o Evangelho é simples. Não é simples? Amém? Senhor, o que eu devo fazer? Nada. Agostinho dizia: ame a Deus e faça o que você quiser.
Sabe por que ele dizia isso? Não com razão para ser libertino e fazer o que você quiser. Que se verdadeiramente você ama a Deus, você só fará o que Ele quiser. Então ele chegou a essa conclusão: ame a Deus de verdade, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e faça o que você quiser. Você não vai fazer nada de errado. Você vai fazer só o que Deus quiser. Então é simples, amém, irmãos? É nós nos consagrarmos ao Senhor. Dizemos: Senhor, realmente, diante de tudo que temos ouvido nos últimos tempos, temos só uma resposta a dar ao teu coração. Eis-nos aqui, trapos sujos, pessoas indignas, homens e mulheres cheios de imundícia, cheios de si mesmos, em que a cruz não aplicou ainda e não negamos a nós mesmos. Mas queremos que o Senhor nos lave pela Tua palavra. Queremos nos portar com dignidade na Tua presença. Saber que nós somos cidadãos de uma Jerusalém celestial. Irmãos, a Jerusalém celestial é a cidade mais maravilhosa. É o reino mais lindo. Fala que tem nele incontáveis hostes de anjos, milhões de irmãos, milhões e bilhões de irmãos de todas as épocas. E nós fazemos parte deles. E Hebreus fala que sem nós nem eles estão aguardando por nós, para que se complete o número daqueles que vão formar o corpo de Cristo, os santos do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor tem algo muito grande para nós, que nós possamos viver com dignidade diante do Evangelho, entendendo que nós somos cidadãos dessa cidade celeste. Que de modo algum o Senhor possa olhar para nós e dizer assim: isso é indigno de mim. Que o Senhor possa olhar para nós em Cristo e ver que nós temos sido verdadeiros com Ele. Amém? Verdadeiros é dizer: Senhor, essa é a minha condição. Eu penso mal, quero trair minha mulher, eu sou ladrão, eu sou prostituto. Será que... Como assim? Mas eu não faço tudo isso. Mas será que você não pensa? O Senhor Jesus quer tratar com a raiz do mal, com o interior do copo. Amém? Se Ele tratar com o interior do copo, todo o exterior ficará limpo. Por isso Ele quer tratar conosco, irmãos. E nós nos alegramos por isso, porque o Senhor está operando em nós. Você se alegra com isso? Você sabia que você está aqui não porque eu convidei você ou alguém convidou, mas porque o Senhor te ama? De verdade? De verdade. Ninguém nos ama como Ele. Amém? A Bíblia diz que todos podem nos abandonar, filhos, pais, família, e o Senhor sempre será o nosso Deus, nosso Pai. Amém? É a nossa fonte de alegria, satisfação. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus, nós te damos graças por esta noite, porque o Senhor tem nos dado a capacidade de ver algo da parte do Senhor. Nós sabemos que nós estamos diante de uma visão tão tremenda, Senhor, e que o Senhor abriu essa porta nos céus para que possamos entrar e ali ficar, Senhor, em paz, diante de qualquer circunstância. E não precisamos batalhar mais sobre nada, a não ser sentar-se contigo nos lugares celestiais. Nós pedimos que essa paz que excede todo o entendimento, Deus, possa encher o nosso coração e guardá-lo, guardar a nossa mente diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não andar ansiosos por coisa nenhuma. Em tudo colocar as nossas petições diante de Ti, com toda oração, súplica e ações de graças. Ajuda-nos a colocar na nossa mente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há, que isso, Senhor, ocupe o nosso pensamento. E que possamos lembrar todos os dias que o Senhor nos vê em todos os lugares. Que isso não fuja de diante dos nossos olhos, Senhor, nem diante dos nossos pensamentos. Que isso esteja diante de nós todos os dias. Que o Senhor é o Deus que tudo vê, diante da face do qual estamos. E nada passa despercebido aos teus olhos. Senhor, nada passa despercebido e havemos de prestar conta de tudo o que fazemos por meio do nosso corpo. Queremos estar em pé na tua vinda, com dignidade, Senhor, porque nos portamos com dignidade nessa vida e não envergonhados na tua vinda. Deus, nós te pedimos perdão de tantos anos que têm se passado e nós ainda não temos avançado. Queremos avançar. Queremos que o Senhor nos mova, que o Senhor mesmo nos exorte, que o Senhor nos admoeste pelo teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai.